manejo agroflorestal da Mata Atlântica por interesse social, né? Todos eles são conceitos aí dentro do mesmo título, né? O manejo agroflorestal, você já sabe que tem as técnicas, os sistemas agroflorestais, agricultura de baixo carbono, isso já existe por aí, né? Bastante. Muito ligado à agricultura familiar, pequena propriedade, então até por isso que às vezes a gente fica meio, será que dá projeto, né? Que geralmente os engenheiros e técnicos que estão ligados à agrofloresta são vinculados às agências de extensão, ONGs, né? Então, um projeto. Às vezes você quer ser um consultor independente, autônomo, né? Para fazer esse tipo de consultoria. E aí começa a vir algumas dificuldades. No caso da Mata Atlântica, é importante dizer que ela está protegida por lei, como bioma especialmente protegido, né? Então, é dentro desse contexto que você tem até jurisprudências, isso vai para o Supremo, e assim por diante, né? Você precisa dizer quem que vale mais, a LPVN ou a Lei da Mata Atlântica? Qual que se sobrepõe? A Lei da Mata Atlântica ela é de 2006, regulamentada em 2008. E a LPVN era o novo Código Florestal de 65, que virou a LPVN em 2012. Então veio depois. Então tem gente que acha que a LPVN se sobrepõe à Lei da Mata Atlântica. Tem gente que acha que a Lei da Mata Atlântica é mais específica. Ela especifica o bioma Mata Atlântica, então ela deve se sobrepor à LPVN, que é mais geral. Então isso não está aí, né? Cada profissional do direito faz uma tese em cima disso. Existe esse imbróglio. Por quê? Porque a LPVN ela prevê manejo, e a Lei da Mata Atlântica ela restringe o manejo, considerando o princípio da prevenção, até que a gente já comentou. Né? Mas existem brechas aí, né? Quando se fala sempre de agricultura familiar, pequena propriedade, você começa a falar de brechas. E a ideia de interesse social, interesse social seria as exceções para atender a uma determinada categoria, que no caso seriam os agricultores familiares, né? Então, o manejo por interesse social seria uma espécie de brecha para fazer o uso da Mata Atlântica aí, no caso, né? A esse respeito, considerando que a gente está atuando com legislação há algum tempo, eu publiquei um artigo, eu vou compartilhar aqui com vocês. Eu procurei o artigo no site da revista do CREA, então ela está na revista técnico-científica do CREA, que é a fonte primária, né? Vocês vêm aqui no site do CREA e também vocês vão fazer a consulta aqui pode consultar com o meu nome, pode consultar com o título do trabalho. Vou pesquisar aqui. Como eu só tenho um trabalho na revista do CREA, o nome fica mais fácil. Aí vocês vão ver o PDF aqui, ó. O uso da reserva legal na Mata Atlântica e por interesse social. Então, o número 10 da revista do CREA. Tem um resumo e tem o PDF, né? Só que se eu baixar o PDF aqui, ele não vai aparecer para vocês. Então, para a gente poder compartilhar, eu vou recomendar algum outro link, que é o link do ResearchGate. Bom, vocês veem aqui, ó, o uso agroflorestal da reserva legal. Tem uma versão simplificada no JUS Brasil, mas tem uma versão aqui do ResearchGate, que é um Facebook dos pesquisadores, vamos colocar assim, né? É o mesmo trabalho, tá? É o PDF que eu coloquei aqui, que está disponível também. Vocês estão vendo, então, que eu fiz uma análise considerando a lei da 2651, é o Código Florestal, e a observância da Mata Atlântica, da lei da Mata Atlântica, lei 11428, né? Então, o interesse social. O que é o interesse social? Considerando as duas, olha lá. A atividade de manejo agroflorestal sustentável praticada na pequena propriedade ou posse familiar, que não descaracteriza a cobertura vegetal e não prejudica a função ambiental da área. E no Código Florestal, né? Vis-à-vis a Lei da Mata Atlântica. Lição da Lei da Mata Atlântica, que ali primeiro. E agora no Código Florestal, ou a LPVN, o que é interesse social? É a exploração sustentável agroflorestal praticada na pequena propriedade de posse familiar por povos e comunidades tradicionais, desde que não descaracterize a cobertura vegetal existente na área e não prejudique a função ambiental. São próximos, né? Não é exatamente o mesmo preço, mas são bem próximos. E a LPVN, ela ainda apresenta um outro conceito, que é uma atividade de baixo impacto ambiental. Abertura de pequenos vias de acesso interno, pontes e pontilhões, quando necessário a travessia de um curso d'água. E assim vai, né? Coleta de produtos não madeireiros para fins de subsistência, plantio de espécies nativas, atividades de baixo impacto.
e a exploração agroflorestal também é considerada de baixo impacto. Então, veja que eu fiz essa análise das duas leis para poder dizer que nesse trabalho, que foi publicado em 2018, 3 anos atrás, que faltava uma regulamentação. Existia a necessidade ao nível estadual, aqui no Paraná, de haver uma regulamentação para o manejo agroflorestal, porque a gente fica falando de manejo de reserva legal para grandes áreas, né? Você tem que ter unidade de manejo, você tem que ter rodízio, né, de desbastes em grandes áreas de manejo, e não é o nosso caso aqui no Paraná, pequena propriedade. Então esse foi um trabalho que eu fiz dentro da minha jurisprudência, como um engenheiro florestal que trabalha com ensino, né? E ali você vê que as duas leis elas apresentavam limites, manejo eventual sem propósitos comerciais. Daí o pessoal fica nessa dúvida, né? Você vai fazer um manejo agroflorestal para ficar rico, para ganhar dinheiro? Então o manejo na lei tem que ser sem propósitos comerciais, considerando a exploração de até 2 metros cúbicos por hectare ano, ou 15% da biomassa total, ou 15 metros cúbicos de madeira total por ano. Então esse é o limite, essa é a capacidade de suporte, né, que a gente fala. O que é capacidade de suporte? É o quanto que o legislador, ou o padronizador, no caso o órgão ambiental estadual, estaria disposto a permitir, né? E são considerados limites baixos, né? E de artigo eu estou colocando aqui. Assessoria 2018, revista CREA e APP, revista técnica do CREA. E o link do ResearchGate eu estou colocando no bloco aqui para vocês também. Tudo bem. Então, não fui eu que defini isso. Isso foi definido pela Lei da Mata Atlântica e pelo Código da LPVN, e faltava regulamentação, né? E aí eu fui discutindo alguns resultados de TCCs aqui, uma das nossas observações, né? Para esses casos, o artigo 57 do Código indica que o uso dependerá de autorização simplificada do órgão ambiental, uma previsão que vai em encontro com pressupostos da política do meio ambiente. A ideia de avaliação de impactos ambientais, considerando que a manejo agroflorestal seria de baixo impacto, né? Então, os engenheiros, por conseguinte, e engenheiras, deverão observar os critérios de avaliação de impactos ambientais a serem futuramente apresentados, isso era 2018, para que possa atuar em consultorias. Nos casos do Sudoeste Paranaense, estima-se que haverá reservas legais a recuperarem com áreas entre 1 a 8 hectares, que a gente teve um projeto de extensão aqui em 2010, 2013, por ali, esses leg universitários, que a gente tinha campo, fazer essa parte aí, eu tinha dados para dizer isso. Então, as áreas de 1 a 8 hectares, equivalente a 5% do módulo, né? Que é 20 hectares aqui. O 10% de 80, né? Que é o limite da pequena propriedade aqui, é 4 módulos. 4 vezes 20 é 80. Isso que dá 8 hectares. Então, se você pensar numa agrofloresta de 8 hectares, é área, né, gente? Ou se você pensar numa agrofloresta de 1 hectare, não é pouca coisa. 10 mil metros quadrados para fazer projeto de manejo agroflorestal. Só que daí tem essa coisa, né? Mas não pode ter propósitos comerciais, porque é pequena propriedade. Então o cara vai ter que fazer exploração de lenha lá só para ele usar. A gente sabe que na prática não acontece isso. O pessoal faz permuta, né? Troca lenha por, sei lá, cama de aviário. E assim vai. E a lenha mesmo você pode picar ela, né? É difícil falar que isso não vai ter propósito comercial. Mas na lei não pode. Que é pequeno produtor rural, coitado. Quer dizer, é uma exceção que, enfim, a lei ela coloca dessa forma. Então eu recomendo vocês terem esse artigo, porque ele tem uma jurisprudência comparada aqui, né? Isso foi há 3 anos, aqui estou citando um artigo também de TCC, que a gente escreveu com base nas multas ambientais, que a gente teve acesso a todo o rol de agricultores autuados aqui da região. Então, hoje eu sei quem que tem multa aí para pagar, né? São dados que tem um certo sigilo aí nisso, né? Virou um TCC. E aí eu vim falando das portarias da Mata Atlântica, do MMA para espécies ameaçadas. Então, você vai fazer manejo agroflorestal, mas daí você tem espécie ameaçada dentro da área. Como é que fica? Então, a gente foi fazendo esse tipo de ideia de conservação, vis-à-vis preservação, tá aqui no artigo, né? Muito bem, temos esse link, e mais ou menos ali nessa mesma época, a gente teve uma participação como observador
uma perícia que foi feita ali na região de General Carneiro, Palmas, General Carneiro. Eu estou relatando isso para vocês, tudo não é uma aula para vocês entenderem a portaria 1 de AT número 354 de 2020 agora, né? A gente vai chegar nela. Mas eu estou contando esse relato para vocês entenderem. Enfim. Não é que eu acho que tenha interferido na portaria, mas é que são coincidências, sabe? Eu falo aí dessas questões todas academicamente em publicações de domínio público e com gente de peso que estava interessado nisso, porque no caso desse que eu estou relatando agora lá de General Carneiro, foi um secretário de Estado que estava sendo processado pelo Ministério Público. Então, de alguma forma, o que eu escrevi foi para bastante gente ler, sabe? Eu até teve uma audiência de 31 anos do IBAMA lá em Curitiba, que foi assistir umas palestras lá, e o superintendente do IBAMA meio que argumentou contraditando aquilo que eu tinha escrito no artigo, né? Acertei todo mundo que precisava, tá aí, beleza. Então, e aí, porque assim, como eu fui observador no processo, qual que era a ideia lá? Acho que eu já devo ter relatado em outros momentos também para vocês, que você tinha uma fazenda de um grande empresário madeireiro, tinha fazendas de pinos e tal, e aí uma área da família dele, que em torno de 700 hectares, com muitas araucárias, que a princípio seriam uma área para se virar um parque estadual paranaense das araucárias, e que depois, por questões políticas, não virou, e aí ele já estava na observância da lei da Mata Atlântica, ele podia fazer manejo madeireiro das araucárias, e poderia até, porque era uma grande fazenda. E aí ele conseguiu uma autorização de corte do IAP na época para cortar só as árvores mortas, né? E aí, como a área é grande, eram muitas árvores, né? E aí o Ministério Público não aceitou, porque não se tinha academicamente uma descrição sobre o que era a árvore morta, né? Então foi mais ou menos nesse contexto que eu entrei para analisar o processo, bola de perícia, bola de proteção florestal. E eu escrevi esse livro, Conservação e Estado das Araucárias, em 2018 foi publicado, e porque o processo era de 2017, então tive a oportunidade de fazer um relato que, como não foi publicado nos autos do processo, porque eu não estava vinculado formalmente com o processo, mas eu estava acompanhando isso, e eu acabei fazendo um livro. Então. Certo, Débora, isso porque a categoria de espécie ameaçada que a araucária está enquadrada dentro da portaria MMA 443, ela é uma classe que se sobrepõe à ideia de utilidade pública, porque você tem essa ideia que, por exemplo, a hidrelétrica ela vai ser instalada, ou a linha de transmissão elétrica vai ser feita, vai precisar, por utilidade pública, desmatar uma área de Mata Atlântica com araucárias, espécies ameaçadas de extinção. Então a categoria da araucária ela se sobrepõe à utilidade pública, por isso que ela, o ambiental está tendo esse entendimento agora. Mas é política, né? Porque é uma portaria MMA que pode ou não ser revista, né? Ok? Então é isso. Quando eu estou fazendo esse relato da nossa aula, e vocês quiserem me interromper, fiquem à vontade. Beleza, Débora, André? Então é isso, tá na internet, mas comigo é menos da metade. Beleza, obrigado. Uhul! Então, esse o contexto do livro, sabe? É um livro que fala de legislação, porque eu acabei apresentando um protocolo para dizer o que é árvore morta. O que faltava para dizer que era árvore morta, eu acabei apresentando uma tese, porque é uma hipótese, na verdade, né, de fazer a interpretação da copa e do declínio da árvore, mas o que acontece lá em cima na copa é um reflexo do que acontece na raiz, né? Eu já deve ter apresentado isso na disciplina em outras aulas. Então, mas são hipóteses que a gente está considerando para dizer que é árvore morta, né? Então, dentro desse contexto, ainda em 2019, né, teve o Congresso Internacional da IUF, em Curitiba, por coincidência. A gente acabou se integrando a uma rede internacional de monitoramento de declínio de árvores por mudanças climáticas. Então, essa é a sequência do trabalho. O trabalho não termina aqui, né? A gente está querendo convalidar essas hipóteses, ao mesmo tempo se inserindo numa rede internacional de pesquisa, né? Só que o pessoal fora do Brasil fala muito de embolia, das falhas hidráulicas, está falando de ecofisiologia. Então é um nível aí que a gente tem que
adentrar também para a discussão. Vejo que como existe a interdisciplinaridade, né? É legislação, é proteção, é clima, tudo isso aí, política. Até o empresário que era interessado nesse tema, ele não acreditava em mudanças climáticas, né? Tanto ele quanto muitos do correligionários dele. Mas eu sou um profissional da universidade, meu compromisso é com a ciência, vou colocar assim. Então, gente, eu estou contando isso para vocês porque o fato é que, então fica essa coisa, e a araucária, como que entra a araucária no manejo por interesse social? Então, quando a gente vem mais recentemente agora, portaria que foi lançada ano passado, a gente vê uma espécie de reflexo disso tudo que estou falando, tá? Vou mostrar aqui para vocês que os meus materiais estão todos na Amazon. Umas materiais aqui que são disponíveis no Kindle também. Tem alguns livros aqui, né? O meu último livro é esse aqui, Ética da Terra. A tradução aí da Ética da Terra, do Aldo Newton. Tem os gibis aqui. Esse aqui, ó, eu publiquei ano passado. Um livro de ética também, né? Ética florestal, ambiental, mas com outro público, né? Que também precisa refletir sobre. É a segunda edição desse aqui, que já está esgotado. Esse aqui é uma segunda edição ampliada e melhorada. Até parece que aparece uns usados para vender também na Amazon, né? Bom, se vocês forem aqui no Google, então, vamos no Google, e digitar portaria IAT 354 de 29 de outubro de 2020, recente, né? Tem o quê? 6 meses? O que dispõe normativos, procedimentos para o cadastramento de agricultores familiares, bem como de membros pertencentes a segmentos de povos e comunidades tradicionais produtores de produtos não madeireiros, em especial a erva mate no estado do Paraná. Então, no fundo, o que acontece? É possível fazer manejo agroflorestal, considerando a Lei da Mata Atlântica LPVN no estado do Paraná, foi regulamentado. Na prática, vamos colocar assim, na prática o que daria para pensar? Erva mate e pinhões, pensando na erva mate, na araucária como produtora de alimentos, né? Então essa portaria ela é bem recente, né? Vou colocar esse link no bloco notas. Vamos ver o que tem de interessante aqui. Então vamos lá, portaria, estou colocando no bloco para vocês aqui. Número 354. A gente está falando de consultoria, né? Então aqui nós vamos fazer essa análise pensando no seguinte, estou até anotando no bloco aqui. Quais oportunidades de consultoria florestal foram descortinadas? Então veja, como uma portaria ela sempre começa com considerações, né, várias leis aqui, e ela resolve no artigo 1º normatizar os procedimentos para produtos não madeireiros, para agricultores familiares. Então veja, ele não fala especificamente de interesse social no caput ali do artigo 1º, mas ele já apresenta o conceito de interesse social no inciso 2º do artigo 2º, manejo sustentável, o que é isso, interesse social, o que é isso, atividade de baixo impacto ambiental, o que é isso, exploração agroflorestal e manejo florestal sustentável, comunitário e familiar, incluindo a extração de produtos florestais não madeireiros, desde que não descaracterize a cobertura vegetal nativa. Então, eu acredito assim, como está muito novo, se sabe pouco sobre isso, mas se discutiu pouco, né? Mas eu acredito que aqueles que queiram trabalhar na região sudoeste ou centro-oeste, onde tem bastante agricultura familiar, vão poder estar trabalhando com isso aqui, tá? Projetos aí de consultoria para o pequeno produtor rural. Quem sabe poderíamos pensar em cooperativismo florestal também a partir dessa regulamentação aqui. Porque o produtor rural ele tem a função dele lá, a rotina dele, ele às vezes não quer incomodar, mas ele tem a área de reserva legal, o CAR, né? Tem que ter adequação, tem que ter o protocolo, se não me engano, para poder fazer isso, e às vezes de forma terceirizada. Por isso que a gente começa a pensar em cooperativismo aqui também, né? Só está falando de cooperativismo agrícola, agora nós podemos abrir uma brecha aqui para falar de cooperativismo florestal. Seria assim fantástico mesmo. O que é agricultura familiar? O que é povos e comunidades tradicionais? O que é produtos não madeireiros? O que é o raleio? É uma intervenção com fim de adequação das condições de sombreamento e luminosidade da floresta.
a ser executada pela agricultura familiar ou comunidade tradicional em imóveis ou territórios devidamente inscritos no CAR. Requer apenas declaração ao titular de terra por meio de procedimento de dispensa de licenciamento, olha lá Adelaide de novo, desde que os silvicultores estejam cadastrados como produtores de erva mate ou outros não madeireiros atendidos às seguintes condicionantes. Então começa a ter essa ideia de que o agricultor familiar, ele também é um silvicultor. Olha que fantástico, gente, porque está se reconhecendo que a agricultura familiar ela causa baixo impacto ambiental e essa atividade no licenciamento, na modalidade de delay, dispensa licenciamento, e que o agricultor passa a ser então um silvicultor também. Olha que fantástico. Só que não é uma silvicultura de exploração intensiva, né? De grandes áreas de floresta nativa, mas isso é uma silvicultura de não madeireiros aqui. E a exploração vai ser com base nessa capacidade de suporte, olha lá. Então, para lenha, né, biomassa, corte de vegetação nativa que gera até 15 metros cúbicos de lenha por ano. Sem propósito comercial direto. Então, já começa a atrapalhar a cooperativa aqui, né? Então, você teria que ter uma associação que não tem fins lucrativos e no nome fantasia da associação vocês colocam cooperativa. Eu vi isso lá no norte do Brasil, lá. O pessoal fazia exploração de castanha e a CNPJ era uma associação, mas o nome da associação era Comaru, cooperativa dos produtores de castanha lá do Rio, mas era uma associação. Eu vi isso também no Vale do Jequitinhonha, acho que foi ali. Então, uma cooperativa de produção de produtos agroindustriais com banana, coisas assim, que era e mel, mas era uma associação, não era cooperativa. Não é você que era dali, Raul? É específica qual? Você vai ter que ter um cadastro junto ao órgão ambiental, para que o órgão ambiental, para que você, com base nos documentos, você tenha então a dispensa de licenciamento ambiental para fazer a exploração de 15 metros cúbicos de lenha por ano. Então aqui, seria uma espécie de inventário de lenha, né? Que você esteja responsável para monitorar esse limite de 15 metros cúbicos de lenha, né? Por propriedade, né? Por propriedade eu posso. Exato, no IAT. Ele vai ter um cadastro de silvicultores, no caso, né? Então você, como consultora, você vai ter que estar fazendo essa parte da burocracia para cadastrar o agricultor familiar no órgão ambiental para que ele possa fazer essa exploração. Ao mesmo tempo que você poderia estar aqui falando, olha, toda vez que você for fazer exploração de lenha, me chame, porque a gente tem que estar acompanhando isso para estar garantindo com que a floresta, enfim, esteja conservada, considerando a capacidade de suporte da floresta, que no caso aqui foi definida pelo órgão ambiental. Ele pode ser multado. Não porque veja, se ele fizer isso e não tiver cadastrado, ele vai estar cometendo crime ambiental. Porque é um engenheiro que tem que dizer que tem 15 metros cúbicos, não é agricultor familiar. Ele tem que ter primeiro a DELAI, primeiro a dispensa de licitação, e a exploração ele tem que provar que ele está correto. Não é o IAP que tem que provar que ele erra. Se ele não provar preventivamente que ele está correto, o órgão ambiental vai entender que ele está incorrendo em infração. O agricultor ele tem que entender que existe uma política de comando e controle aqui. Se ele fizer, ele tem que fazer tudo certo. Não pode ser do jeito dele. Fazer tudo certo significa cumprir com essa portaria aqui. Tranquilo? Mas essas informações de como fazer estão todas na portaria. Então vejam na sequência ali, ó. A retirada não pode ser superior a 20 metros cúbicos por propriedade ou posse a cada período de 3 anos, quando se tratar de madeira para a construção de benfeitorias e utensílios de posse ou propriedade rural. Então, quer dizer, é 15 metros cúbicos de lenha por ano, mas não pode, em 3 anos seguidos, você não pode fazer 15 cúbicos. Né? Tem que fazer, a retirada não pode ser superior a 20 metros cúbicos por ano. Então, o cadastro serve para isso. Se você tirou 15 agora, se tirou 15 ano que vem, o órgão ambiental já não vai deixar, porque 15 mais 15 é 30. Então é até 15 por ano, então vamos colocar que seja 777. Ainda assim vai 7 vezes 3 é 21. Mas é mais ou menos isso, né? Para ter um controle sobre a extração de lenha da área. Senão o pessoal vai começar a desmatar. Essa que é a interpretação aqui
vai achar que não dá nada. Qual que é a sequência ali? Ó? Intervenção que se refere ao capto que não poderá se comprometer mais de 25% da biomassa florestal e incidir nas áreas de... E se incidir nas áreas de reserva legal, não poderá comprometer mais de 15% da biomassa da reserva legal, nem ultrapassar 2 metros cúbicos por hectare. Então esse terceiro aqui, no meu entendimento, ele está falando de folha de erva mate. Okay? Então aqui um engenheiro florestal ele vai ter que fazer um inventário da biomassa da erva mate aqui, de folhas. Né? Como é que vocês vão saber que você tem uma biomassa da floresta? Biomassa que a gente está entendendo aqui é folha, né? Não está tão explícito isso, mas eu estou entendendo que é. Então qual que é a biomassa total daquele capão, daquela área florestal, que para você poder dizer que você não vai comprometer 25% do total. Então vamos repetir o inciso terceiro. A intervenção a que se refere não poderá comprometer mais de 25% da biomassa florestal. Então você tem que saber qual que é o total para dizer quanto que é 25%. E se incidir nas áreas de reserva legal, então aí remetendo ao CAR, né, não poderá comprometer mais de 15% da biomassa da reserva legal. Então está entendendo que tem a vegetação, vamos colocar assim, que vai ter a erva mate que está dentro da reserva legal e vai ter a erva mate que vai estar fora da reserva legal. Então essa soma das duas não pode ser superior, a biomassa extraída não pode ser superior a 25%. E considerando só reserva legal, não pode ser superior a 15%, nem ultrapassar 2 metros cúbicos por hectare. Então 2 metros cúbicos de biomassa, né? A gente está falando de folha aqui. Isso aqui tem que ter engenheiro florestal para fazer inventário disso aqui. Você não vai ter agricultor familiar querendo fazer exploração de erva mate sem um engenheiro junto. Esse que é o resultado prático do inciso terceiro. O agricultor ele vai ter que provar isso, vai ter que ter um documento, vai ter que ter um laudo com RT aqui, senão não vai. Como é que faz inventário de biomassa? A gente está acostumado a fazer inventário de madeira, né, de DAP da árvore. Será que tem uma correlação entre DAP da erva mate com produção de folhas? Não sei. Mas começa a entrar aí toda a ciência de manejo florestal para poder fazer isso aqui, né? Porque no caso de palmito, por exemplo, tem correlação direta de diâmetro com produção de palmito. No caso de folha de erva mate, já não sei dizer. Pode ser que tenha, pode ser que não tenha. Mas eu acho que a erva mate está muito dependendo do solo, se está sombreada, se não está sombreada. Isso vai interferir na dinâmica de crescimento daquela árvore, né? E, então, qual que seria uma outra oportunidade aqui? Tem que produzir muda de erva mate para fazer densamento de reservas legais, né? Para plantar erva mate dentro das árvores. Porque qual que é a melhor erva mate? Aquela que está sombreada ou aquela que está na luz, em ambiente aberto? Porque a luz vai incidir na folha, a folha que interessa, que vai fazer chimarrão com a folha, fazer outras coisas com a folha da erva mate. E isso vai interferir na qualidade da folha, a luz, né, o calor, até onde eu sei, a folha de produção sombreada ela é melhor do que a folha na luz, né? Vamos seguindo aqui, ó. A área manejada não pode ser em APP, concordo. Em seguida, não poderão sofrer intervenções exemplares constantes de listas de estados ameaçados, quer dizer, para cortar lenha, né, no caso. Deve ser assegurada a manutenção de exemplares da floresta nativa, vivos ou mortos, que tenha função relevante de alimentação, produção e abrigo da fauna. Aí eles discutiram o meu livro. Porque eu estava propondo no livro que as árvores mortas podiam ser exploradas para fazer a regeneração da floresta, etc, etc. E como é controverso dizer que é uma árvore morta. E se houvesse essa brecha, o pessoal começar a matar a árvore para poder cortar ela, eles colocaram aqui no inciso 6º, a árvore morta continua morta no campo, na floresta, não pode extrair ela. Deixa ela apodrecendo lá, se for ao cara, não tem problema. Então veja, isso foi deliberado, gente. De 2017 para 2020 nós temos uma nova portaria aqui. Eu me sinto parte dessa discussão, não diretamente, mas indiretamente. Seguindo, para os efeitos que se dispõem, o artigo 8º, a exploração fica limitada às áreas de vegetação secundária no estágio inicial e médio. Muito interessante também, inicial e médio, porque como é que você vai fazer adensamento para a exploração de biomassa numa vegetação inicial? Tem que permitir que seja uma secundária média, né? Muito legal isso.
Olha, essa portaria para os engenheiros florestais é como se fosse um fôlego novo aqui, gente. Muito legal. Então vamos lá. As propriedades a que se refere o caput são desobrigadas da reposição florestal. Quer dizer, você vai tirar a biomassa não vai repor a árvore vai continuar lá. Você vai produzir mais biomassa depois, né? Na sequência. Limites para exploração prevista no caso de posse coletiva de populações tradicionais e de agricultores serão adotados por unidade familiar. Quer dizer, você vai fazer uma associação, mas para cada unidade familiar, para cada propriedade familiar, pequena propriedade, você tem que fazer um inventário. Você não pode fazer um inventário de tudo e dizer que é uma área grande. Não, você vai ter que fazer cada um na sequência. A exploração da matéria-prima florestal nativa para uso no processamento de produtos ou subprodutos destinados à comercialização, tais como lenha para secagem ou processamento de folhas, frutos e sementes, processamento de folhas, frutos e sementes, assim como a exploração da matéria-prima nativa para a fabricação de artefatos de madeira, para comercialização, entre outros, dependerá da autorização ambiental, observado o disposto em lei. Daí, aqui para mim, assim, como uma análise inicial, não parece que tem uma contradição aqui, né? Porque ele está reconhecendo a possibilidade de comercialização, mas não pode ser para fins comerciais, como está no começo lá, na sequência. Todo silvicultor que necessitar realizar o raleio deverá cadastrar o seu plantio no órgão ambiental estadual, bem como as intervenções florestais deverão ser previamente declaradas para fim de controle dos limites. Olha aí, o consultor tem que estar no meio aqui. Na sequência, será criado no Instituto Água e Terra o cadastro do silvicultor familiar de erva mate e dos produtos da madeireira. Então, é que está, o silvicultor, o consultor precisa estar no meio aqui. O silvicultor familiar ele tem que estar sendo assessorado por alguém para fazer isso. Nós não vamos fazer. Artigo 6º. O pedido de cadastramento deverá ser instruído pelo interessado com as seguintes informações, podendo ser solicitadas complementações estabelecidas pelo Instituto Água e Terra. E ali vem uma série de documentos que o consultor precisará, então, fazer a orientação para esse cadastro. Então, o prazo de validade da declaração de corte, uma vez obtida, para manejo florestal de baixo impacto, será de, no máximo, 3 meses. Olha lá. Então, a cada 3 meses, tudo de novo. A hipótese de prorrogação somente será possível mediante a apresentação de requerimento sujeito a nova análise. Quando se tratar de APA, área de proteção ambiental, o previsto deverá obedecer a critérios técnicos estabelecidos no plano de manejo da APA, porque uma APA é uma categoria de unidade de conservação, né? Então a APA ela precisa de plano de manejo, aí entra nessa condição. Anexo 1, declaração de corte de centros florestais nativos diversos. Então, gente, que interessante essa portaria. O engenheiro florestal é um gás aqui que vocês não têm noção, viu? E é um gás especialmente no centro-oeste e no sudoeste, porque, veja, o engenheiro florestal tradicional, ele está pensando na silvicultura do pinus, na silvicultura do eucalipto aqui, né, considerando que décadas aí de restrição da legislação. Mas olha, isso aqui para nós é fantástico, é fantástico. Você tem que trabalhar dentro da realidade de agricultura familiar. É um novo sonho aqui, é um novo capítulo. É um novo capítulo da engenharia florestal paranaense, que está sendo criado com essa portaria. Tá? Vamos ver se eu não estou esquecendo nada. Tem inventário, tem a capacidade de suporte estabelecida, não pode explorar árvore morta. Tem que fazer um levantamento sociológico da floresta, porque você vai ter um engenheiro que vai dizer, é um engenheiro, veja gente, a quem cabe dizer a qualidade sociológica da floresta? É um engenheiro, não é o agricultor familiar. Então aqui ele está condicionado ao consultor florestal. O silvicultor, agricultor familiar, ele está condicionado ao engenheiro florestal para fazer o levantamento fitossociológico da floresta para dizer que ela está em vegetação secundária inicial ou média no máximo, senão ele não vai poder, porque se for uma vegetação avançada, o órgão ambiental vai barrar. Aqui o inciso 7º do artigo 6º também é interessante, olha lá. Há que se declarar conforme o anexo 1, devidamente preenchido contendo o tamanho da área. Quem que vai fazer o mapa de uso e ocupação da área? O engenheiro florestal. Olha lá. Tem que ter o tamanho da área, objeto do manejo, da declaração em pauta.
com o total de manejo florestal, caracterizando simplificadamente a floresta para a definição do estágio sucessional. Então você tem que ter um mapa delineando o polígono de vegetação inicial, polígono de vegetação secundária média. Aonde que vai ter o adensamento? Vai ser dentro da floresta ou vai ser fora da reserva legal? Dentro ou fora da reserva legal? É o engenheiro florestal que vai fazer isso aqui. Então, para que a gente possa encaminhar alguma atividade complementar aqui, ó, respondo. Quais oportunidades de consultoria foram descortinadas? Descortinadas. Prazo. Do dia 17, vamos para o dia 31 de março. 2 semanas. Gente, para quem é engenheiro florestal, que ficou meio deprê, por não poder fazer muita coisa de manejo, quem quer trabalhar com manejo de Mata Atlântica aqui tem que estar pensando nisso aqui agora, gente. Então vamos abrir para perguntas e para debate, para que a gente possa fazer os encaminhamentos finais aqui da nossa aula. Tem alguma dúvida em relação a tudo? Essa aqui é uma portaria estadual do Paraná, não vale para Santa Catarina, não vale para o Rio Grande, que também tem essa realidade, vale só para o Paraná. Para a Mata Atlântica, né? O Paraná está coberto pela Mata Atlântica. Essa aqui é para o engenheiro florestal paranaense, os adotados. Falar nisso, ontem, no dia 16 de março, foi o dia da bandeira do Paraná, né? Eu me sinto muito mais paranaense do que, desculpem os mineiros, que eu nasci em Minas. Eu me sinto mineiro também, mas eu me sinto mineiro adotado pelo Paraná. E a bandeira do Paraná tem a erva mate e tem a araucária. Olha só, gente. Depois eu fui ver ontem que era o dia também, por coincidência, o dia 16 de março, ele é o dia internacional, ou dia nacional, deixa eu confirmar aqui, é o dia nacional, 16 de março, é o dia nacional de conscientização sobre mudanças climáticas. Que interessante essa coincidência, né? É o dia nacional de conscientização sobre mudanças climáticas e o dia da bandeira do Paraná. Que tem a erva mate e tem o pinheiro. Então, assim, quem não nasceu no Paraná e quer trabalhar no Paraná com engenharia florestal, sinta-se convidado. Então, a gente está procurando abranger todas as possibilidades, né? Ambientais, florestais, mas essa aqui é a específica florestal, né? E aí, daqui a pouco vai começar a ter biólogos aí, ambientais, agrônomos interessados nessa portaria. Isso aqui vai dar o que falar no CREA, lá nas câmeras de agronomia do CREA. Para projetos, né? Quem que vai fazer o adensamento? Quem que vai fazer o projeto Quem que vai fazer a classificação da floresta? Vai dar o que falar isso aqui. Não porque o pessoal colocou que a árvore morta não pode cortar, né? Provavelmente foi discutido isso internamente lá, porque essa portaria ela demorou para sair, na verdade. A gente acompanhou alguma coisa por fora aí. O Ministério Público e o Obama, eles estavam chiando bastante, eu acho. Questão de árvore morta aqui, né? Que aí no final eles falam, se não puder, se deixa que a árvore morta não possa ser cortada deles. Aí eles deixaram. Eu acredito que eles chegaram na seguinte conclusão. Eu não estive participando dessas reuniões, tá? Porque quando eu escrevi o livro, eu escrevi no sentido de defender a ideia do manejo fitossanitário, que você poderia cortar a árvore morta. Só que isso estava sendo discutido internamente, eu não participei disso. Porque o Obama não via com bons olhos, nem o Ministério Público, nem o próprio órgão ambiental, no momento em que você falar, tudo bem, vamos fazer o manejo fitossanitário. Mas daí, quem que vai garantir que a árvore não foi envenenada? Esse que é o grande detalhe, né? Então, e eu concordo, sabe? Eu escrevi o livro pensando num ideal que ninguém trabalha com má fé, né? Mas a gente sabe que
que não é por aí. Da mesma forma que vai ter muita gente trabalhando com boa fé, vai ter gente trabalhando com má fé. Então, eles optaram por deixar fora, e eu não vou dizer que não concordo com esse argumento, porque existe, gente. Tem que ser pragmático, fala, né? Agora, o livro e aquele artigo, eu acredito que tenha sido analisado, sim, dentro dessa portaria aqui para dar algum encaminhamento, né? E eu fiquei feliz com essa portaria. Eu acho que os engenheiros florestais que quiserem realmente trabalhar com o manejo de Mata Atlântica por interesse social, tem uma esperança aqui para trabalhar com cooperativismo, assim, que talvez nunca... é a primeira vez, sabe por quê, gente? Porque engenheiro florestal, via de regra, na tradição brasileira, ele está preocupado com grandes áreas para manejo florestal ou para plantios com essências como pinos e eucalipto. Então, isso aqui é coisa para pequeno produtor rural. Por isso que eu acho que é uma inovação que a gente aqui, na UTFPR, mesmo o pessoal da Unicentro, está inserido no Centro-Oeste, ali também é uma agricultura de base familiar. Isso aqui é para quem quer trabalhar com silvicultor em pequenas propriedades. Isso aqui veio de uma forma bem bacana. E eu gostaria até de que essa portaria pudesse virar uma lei, porque é uma portaria que ela pode ser revogada, né? Eu até entrei naquele... A lei ela pode ser revogada, mas é mais difícil. Eu entrei no site da Casa Civil para procurar essa portaria aqui, no site da Casa Civil, que é a fonte oficial das leis paranaenses, não foi inserida. Quer dizer que ela existe, ela foi publicada em diário oficial do Estado, mas ela não está sendo divulgada. Por que ela não está sendo divulgada? Porque tem determinados entendimentos de que vai ter má fé do agricultor, vai ter coisas assim, mas ela não foi feita para isso, ela foi feita desenhada para pegar, né, para dar certo. Talvez por conta disso, porque você tem uma lei federal dizendo que tem que ser sem fins lucrativos, sem fins comerciais, mas ela foi desenhada aqui para favorecer o cooperativismo. O cooperativismo ele tem fins comerciais. Mas na prática vai virar uma coisa... Então tem que se trabalhar isso, né? Tem que fazer isso dar certo para a agricultura familiar dentro de uma modalidade do associativismo aqui, né? Porque o governo entende que na prática pode ter problema aqui, porque quanto maior for a cadeia produtiva aqui, quanto mais... Olha, aí é talvez a grande falha aqui que a gente poderia estar falando, mas não é uma falha, mas uma realidade falar isso. Quanto mais desenvolvida estiver a cadeia produtiva agroflorestal, maiores serão as tensões para que o cooperativismo ele seja reconhecido como, de fato, uma alternativa de geração de renda na agricultura familiar. Só que essas restrições que dizem que não pode ter fins comerciais, elas não são estaduais, elas são federais. Então acho que esse é um gargalo aí que a gente fala entre nós aqui, mas eu acho que mesmo assim não dá para esmorecer, sabe? Eu acho que tem um caminho aqui, sim, porque o engenheiro florestal ele vai ter que estar vai ter que estar junto com o silvicultor, agricultor familiar. Se não tiver um engenheiro florestal aqui, a coisa não vai deslanchar. E eu acho que o grande desafio do silvicultor florestal, do engenheiro florestal, vai ser reconhecer a agricultura familiar como uma oportunidade, né? De consultoria, de fato, porque na tradição o pessoal quer se formar para ir para grandes empresas, mas eu sei que tem muita gente que quer se formar para ficar na região de origem, né? Então vai ser uma coisa mais ou menos assim que vai acontecer, sabe? Se a pessoa não sabe o que quer, ela vai para onde tem oportunidade, mas se a pessoa sabe o que quer, ela vai olhar isso aqui como uma oportunidade de fato.